Graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa aula. Agora estávamos tratando do esboço de crônicas, de segunda crônicas, primeira crônicas, aliás, e agora vamos dar continuidade na explicação desse esboço, algumas partes importantes para nós compreendermos. Aqui, em primeira crônicas, nós temos a soberania divina ao estabelecer o trono de Davi, e nós temos o primeiro ponto do esboço, nós temos a genealogia de Israel no reino de Davi. Então, dos capítulos 1 ao capítulo 9, nós temos essa parte que é a genealogia. Aí temos a genealogia de Adão a Abraão, de Abraão a Jacó, e a linhagem e descendência de Davi, temos algumas das tribos, algumas genealogias das tribos. Então, desde o capítulo 1 até o capítulo 9, nós temos esse ponto que é a genealogia de Israel no reinado de Davi. O segundo ponto é especificamente sobre o reinado de Davi. Isso em Primeira Crônicas, tá? Término do reino de Saul e início do reino de Davi. Davi inicia agora o seu ministério, e o seu reinado, desculpe, e a primeira coisa que ele faz é trazer a arca de volta, a arca para Jerusalém. Nesse momento, aqui tem uma coisa, tem um fato interessante nessa parte, que Davi consulta a comunidade, ele prepara tudo para trazer a arca para Jerusalém, e aí ele convoca os oficiais e conversa com o pessoal lá, e traz a arca, ele diz no verso 3, e voltemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a consultamos nos dias de Saul. Então você observa que a arca é um símbolo da presença de Deus no meio do povo. Sempre que eles iam às batalhas, eles colocavam a arca da aliança na frente. Isso é um detalhe importante das guerras de Davi, das guerras de Josué. Eles colocam a arca da aliança na frente. E no tempo de Saul, a arca não foi muito consultada, porque Saul não estava muito interessado na presença de Deus, na vontade de Deus. Então, a arca ficou meio isolada, meio abandonada. Então, no verso 3 do capítulo 13, Davi diz: toda a comunidade concordou que assim se fizesse, porque isso pareceu bom aos olhos de todo o povo. Então, Davi convocou Israel, desde Sior, ribeiro do Egito, até Lebe e Amate, para trazer a arca de Deus, que estava em Kiriat Jearim. A arca que estava em Kiriat Jearim agora vai ser deslocada para Jerusalém. Então, ele vai e com o povo traz a arca. Só que quando ele está trazendo a arca, e aí houve um acidente naquele momento que Uzá, a arca vai tomba, né? E Uzá vai segurar, está quando o verso 7 diz, eles tiraram a arca de Deus da casa de Abinadab e o levaram num carro novo, e Uzá e Aió conduziram o carro. Davi, todo o exército, alegrando-se diante de Deus com todas as suas forças, cantando e tocando harpas, tamborins, símbolos, trombetas. Quando chegaram à ilha de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tinham tropeçado. Então a ira do Senhor se acende contra Uzá, e Uzá é morto, é fulminado pela ira de Deus, e Davi irritou-se porque o Senhor tinha ferido Uzá. Por isso aquele lugar passou a se chamar Perez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca, trazer a minha arca de Deus? Então Davi ficou um pouco preocupado, amedrontado. E essa história é bem interessante. A gente não entende por que Uzá morreu, se ele estava defendendo, né? Se ele estava livrando a arca, mas havia uma regrinha para as pessoas cuidarem, para as pessoas que transportavam os móveis do tabernáculo, e possivelmente essa é uma razão que a arca do Senhor, que Uzá foi punido e morto ali quando levava a arca do Senhor. Aí nós temos aí a aliança do trono eterno de Davi, 17, 1 ao 27, as conquistas de Davi devido a ameaças externas, e o pecado de contar daquele censo que ele faz no 21, né? Então, Crônicas tem esse momento, né? Esses eventos, esses incidentes na vida de Davi. Davi é punido por Deus por fazer essa contagem da tribo, né, do povo aí de Israel. Então foi um pecado, Davi
não poderia ter feito isso. Davi faz preparativos para a construção do templo, e esse é um assunto muito legal, porque ele compra o local do templo no 21, vê toda a provisão do material de construção, instrui os ministros do templo, organiza os oficiais de Estado no 27, e aí no 28 e 29, ele vai... ele tem o modelo do templo, deseja construir o templo, mas Deus diz que ele não vai construir esse templo, então ele vai agora pedir a oferta, né, para esse templo ser construído. E aí, o verso 29, versículo 3, ele diz: além disso, por amor ao templo do meu Deus, dou para o templo do meu Deus o ouro, a prata particular que tenho, fora tudo quanto preparei para o templo do santuário. Então, ele deixa claro que ele dá o ouro, a prata, a madeira. O texto vai relatando todas as coisas que ele vai dar. Ele está dizendo para o povo que ele vai dar do seu tesouro particular. Ele diz que tem um grande tesouro, tem riquezas, e vai dar. Mas ele pergunta ao povo, quem está disposto a fazer a oferta voluntária, consagrando-se hoje ao Senhor? No versículo 5, na parte C, ele vai perguntar quem está disposto. Então, aí os chefes das famílias, os chefes das tribos, os chefes de 1.000, 100, toda a administração daquela obra, aquela turma toda se voluntaria para dar. E o verso 7 diz: e deram para o serviço do templo do Deus 5.000 talentos, aí vai dizendo o montante que ele deu. Mas no verso 9 diz que o povo se alegra com as ofertas voluntárias que eles fizeram, pois ofertavam ao Senhor voluntariamente e com integridade de coração. E o rei Davi também se alegra muito com essas ofertas. Aí ele começa a adorar a Deus por isso, e ele bendiz ao Senhor na presença de toda a comunidade, diz ao Senhor nosso Pai, Pai de Israel, bendito és tu de eternidade a eternidade. Ele garante, tu é a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade. Então ele vai declarando tudo que pertence a Deus, tudo que há no céu e na terra, ó Senhor, o reino, o céu, tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas, honras, vem de ti, dominas sobre tudo, há força e poder na tua mão. Na tua mão está a exaltação e o fortalecimento. Agora te damos graças e louvamos o teu glorioso nome, ó nosso Deus. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas voluntárias para a tua casa? Tudo é teu. Então ele está assim muito grato a Deus, porque tudo é de Deus, e eles agora podem ofertar para a construção, para o templo, para a casa do Senhor. Então esse foi um momento muito significativo, quando Davi faz os encargos. Logo depois, ele, ainda no capítulo 29, versículo 26 de 1 Crônicas, vai relatar a morte de Davi, mas antes ele faz esse momento gostoso de gratidão, de reconhecimento da grandeza, do poder, da honra, da glória, aquela exaltação grande para o Senhor diante de toda a comunidade, diante de todo Israel, para que eles reconheçam o poder e a grandeza de Deus. E ele diz no versículo 19: dá, meu filho Salomão, um coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para cumprir todas essas coisas e construir o palácio para o qual tudo preparei. Então, Davi deixa tudo pronto. Agora, Salomão tinha só que pegar tudo que já havia sido construído, que já havia recolhido, que o seu pai havia deixado, para dar continuidade à construção daquele templo, que eu imagino que Davi ficaria muito feliz de ter participado, né, de ter entrado no templo para adorar ao Senhor. Imagina que Davi, mesmo sem ter um templo, mesmo sem ter todo esse lugar para adorar a Deus, Davi tinha aquela contrição, aquele quebrantamento, aquela humildade de coração para adorar a Deus. E agora o templo, infelizmente, Davi não participa da construção, mas ele deixa tudo pronto, ele dá tudo que ele pode e contribui voluntariamente e convoca o povo para contribuir também para a construção desse templo. E segunda Crônicas já vai começar
com o reinado de Salomão, capítulos 1 ao 9, a história dos reis de Judá, capítulos 10 ao 35, a história do cativeiro, capítulo 36 de 2 Crônicas, é o cativeiro, e aí o verso 7 e 14, que é o verso-chave de Crônicas, aquele verso que a gente conhece muito, né? Esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter, então ouvirei, perdoarei, sararei. Quando Salomão termina de construir o templo, ele pede a Deus que o Senhor escute as orações, né? E aí o Senhor fala isso para Salomão. Eu gosto muito dessa parte, que Salomão, muito alegre, quando ele termina de fazer o templo, ele faz essa oração, verso 12 do capítulo... verso 12 do capítulo 6 de 1 Crônicas, ele faz essa oração de consagração. Aí diz, depois Salomão pôs-se diante do altar do Senhor, em frente da comunidade de Israel, e estendeu as mãos, pois Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de 5 côvados de comprimento, 5 de largura, 3 de altura, vai falar o tamanho da plataforma. E ele diz no verso 14, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem no céu nem na terra, que guardas a aliança e a bondade para com os teus servos, que andam diante de ti de todo o coração, que cumpriste o que prometeste ao teu servo Davi, meu pai. Sim, a tua mão cumpriu o que a tua boca declarou, como se vê neste dia. Senhor Deus de Israel, cumpre agora o teu prometido ao teu servo Davi, meu pai. Nunca te faltará diante de mim sucessor que se assente no trono de Davi, contando que teus sucessores guardem o teu caminho para andarem na minha lei, como disseste. O verso 17, ó Senhor Deus de Israel, cumpra-se agora também a tua palavra que prometestes ao teu servo Davi. Mas, na verdade, habitaria Deus com os homens na terra? Nem os céus e os céus dos céus podem conter-te, muito menos este templo que edifiquei. Olha a compreensão que Salomão tem da dimensão do poder de Deus. Ele diz, Deus não cabe nesse templo que eu edifiquei, caberia Deus, habitaria Deus com os homens na terra. Estou lendo 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 18, tá, gente? Se quiser acompanhar aí. Porém, atende a oração e a súplica do teu servo para ouvires o clamor e a oração que teu servo faz diante de ti, ó Senhor, meu Deus. Que teus olhos estejam atentos dia e noite para este templo, para este lugar onde disseste que porias o teu nome, para ouvires a oração que teu servo fizer voltado para este lugar. Se alguém pecar contra teu próximo, o verso 21, ouve as súplicas do teu servo e do teu povo Israel quando orarem voltados para este lugar. Sim, ouve dos céus no lugar da tua habitação e perdoa. Se alguém pecar contra o teu próximo, ele foi exigido que jure e vier jurar diante do altar neste templo, ouve então do céu, age e julga os teus servos, condena o culpado, faze recair o seu procedimento sobre a sua cabeça, inocenta o justo, retribuindo-lhe segundo a sua justiça. Olha que coisa. Aí ele diz, ouve, verso 25, ouve então do céu e perdoa os pecados do teu povo e torna a trazê-lo à terra. Foi aí que o Senhor começa a falar com Salomão, e ele diz que ouvirá. Quando Salomão faz todas essas orações, no verso 30 ele diz, então do céu, lugar da tua habitação, perdoa, retribuindo a cada um conforme o seu procedimento. Verso 36 ele diz, ouve do céu, lugar da tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro clamar a ti, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Então ele ora pelo judeu e pelo estrangeiro também. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, seja qual for o caminho pelo qual enviares, e orar a ti, voltando para esta cidade que escolheste para o templo que edificaste ao teu nome, ouve então do céu a tua oração e a súplica, defende a tua causa, Senhor. Então, Deus responde a Salomão. Quando Salomão termina de orar no capítulo 7, aí Deus fala com Salomão e diz, quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios,
e a glória do Senhor encheu o templo. Acabou Salomão de orar, a glória do Senhor encheu o templo. E aí o verso 3 diz, porque todos os israelitas viram o fogo descer e a glória do Senhor sobre o templo, prostraram-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram o Senhor e lhe deram graças, dizendo, porque ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceu sacrifícios ao Senhor, o rei Salomão também ofereceu, os sacerdotes também ofereceram, e aí o Senhor responde, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor aparece a Salomão no verso 12, né, a todo o povo, e diz assim, ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. E se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, aí sim, aquele verso que a gente conhece, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, qualquer mal que viesse sobre a terra, com a oração do seu povo, o Senhor eliminaria o mal. E isso é a fidelidade divina que estava ali presente no ministério de Davi para disciplinar o povo, para disciplinar a dinastia de Davi e para oferecer o seu socorro quando houvesse necessidade e também dedicação e rendição a Deus. Então nós temos aí todo esse momento maravilhoso, Deus confirmando o reinado de Salomão, Salomão confirma no trono, edifica o templo, a arca é removida para o templo, discurso e oração na dedicação do templo ao Senhor, 6, 7 ao 22, e sucesso em diversos projetos e construções. Alguns projetos de Salomão foram bem-sucedidos. E aí nós temos o reino de Judá, que começam com algumas reformas, 4 primeiras reformas contrastadas, a futilidade da reforma mundana de Roboão é filho de Salomão, ele não dá ouvidos aos anciãos e por isso o reino se divide. Sucesso militar da reforma de Abias, triste fim da reforma iniciada por Asa. Asa e Josafá foram 2 reis bons, mas tiveram também algumas alianças negativas com o rei Acabe, que era rei de Israel. 4 reformas executadas que terminam em desastre, o zelo de Joás até a morte de Joiada, sucesso de Amazias até ser seduzido pelos deuses de Edom, grandeza de Uzias até que se tornou forte. Uzias era um rei bom, fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou segundo a casa de Davi, mas aconteceram alguns detalhes, né? A fama de Uzias sobe, né? Quando você vê que Isaías foi muito impactado no ano em que morreu o rei Uzias, foi o ano que ele tem a experiência do chamado do Senhor, e alguns acreditam que ele estava orando, impactado com a morte de Uzias, pelo fato de Uzias ter sido um bom rei, agora ele estava preocupado com a situação da nação, e ele ora ao Senhor e o Senhor apresenta para Isaías, apresenta-se mostrando que o Senhor está reinando, ele é o Deus de Judá, ele é o Deus que está ali diante do seu povo. Aí nós temos Jotão aí, que foi um fracasso também, não foi sempre bom. E tivemos Jeorão, que foi condenado por Elias, né, julgamento de Jeorão por Elias. Elias está aí agora, a intervenção profética. Você vai ver que nesse período Deus vai levantar profetas para alertar Israel, para exortar Israel, para punir os reis, para dar palavras. Às vezes até eles falavam de morte, morrerás ainda esse ano. Então você vai ver que Deus está aqui levantando o profeta, e a intervenção profética é um sinal claro de que Deus ama o seu povo, está exortando o seu povo, que ele quer que seu povo saia, que seu povo sirva ao Senhor. Então nós temos a morte de Acasias por Jeú, capítulo 22, e temos também a carnificina e morte de Atalia, que é muito cruel, ela é usurpadora, né? E aí nós temos ela mata, deixa eu ler só o 22, versículo 10, a partir do 10, quando Atalia, mãe de Acasias, viu que o seu filho estava morto, levantou-se e destruiu toda a linhagem real da família de Judá. Mas Josadab, filho do rei, pegou Joás, filho de Acasias, dentre os filhos do rei, que seriam assassinados,
o raptou e escondeu no quarto com sua ama. Assim, esse Josadabe foi, porque estava escondido, ele então sobrevive àquela carnificina da Atalia. Então, ele, por estar escondido, ficou escondido com ele 6 anos no templo de Deus. Enquanto isso, a Atalia reina na terra. Ela mata todos que viriam a reinar e ela reina. Enquanto isso, Joás está escondido no templo para depois vir assumir o trono. Então, o rei Acás é um rei mau e idólatra. Acás, ele coloca dizem que Moloque tinha um forno, né? E tinha um forno no seu ventre, e o próprio Acás, ele sacrifica os seus próprios filhos a Moloque. Diz o texto que Acás, até os seus próprios filhos, ele sacrificou no fogo. Então, era um mau rei, um rei idólatra, mas esse rei Acás teve o profeta Isaías, o profeta Oséias, o profeta Amós, o profeta Miqueias, eram profetas daquela época, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, quem estava reinando, quem estava profetizando era Isaías, era Amós, era Oséias. Então, Deus estava levantando seus profetas aí nesse tempo para acabar com a idolatria, né? Temos aí a apressada e energética reforma de Ezequias. Ezequias começa a reformar, Deus usa o profeta Isaías ali na vida de Ezequias para dar um tempo de vida a ele. Depois vem o idólatra Manassés, que é punido também, ele é preso, e quando ele vai para o cativeiro, ele então se converte a Deus. E Manassés é o cúmulo da graça que a gente fala, né? O professor de Antigo Testamento, que ele dizia, a conversão de Manassés é o cúmulo da graça. Deus permite que esse homem se converta, né? Se arrependa. Veja que no capítulo 33, falando de Manassés, da idolatria dele, diz que ele tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Mas, o verso 6 diz, ofereceu seus filhos como sacrifício no vale do filho de Inom, praticou feitiçaria, adivinhação, magia, instituiu adivinhos e feiticeiros, fez muita maldade diante do Senhor para provocar a ira. O verso 7 diz que ele colocou imagem esculpida do ídolo que tinha feito no templo de Deus, do qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, neste templo e em Jerusalém, escolhi todas as tribos de Israel, eu porei o meu nome para sempre. Olha, ele coloca uma imagem lá, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contando que tenham o cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, toda a lei, estatutos e as normas dadas por intermédio de Moisés. Então, Manassés leva Judá e os moradores de Jerusalém a se desviarem tanto que eles fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído da presença dos israelitas. Então, Manassés traz esse povo a esse desvio, a essa idolatria. E aí, o Senhor advertiu Manassés e o seu povo, mas eles não deram ouvidos. Então, o Senhor enviou os comandantes do exército do rei da Assíria contra eles, os quais prenderam Manassés com ganchos e correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Manassés foi preso, acorrentado, e aí, em sua angústia, ele suplicou ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito diante de Deus. E quando ele orou, Deus foi favorável e atendeu a sua súplica e o leva de volta para Jerusalém. Depois que o Senhor o leva para Jerusalém, ele faz algumas reformas. Ele reconheceu que o Senhor era Deus, construiu um muro do lado de fora da cidade de Davi para impedir que os inimigos entrassem para atacar a cidade, tirou os deuses estranhos, os ídolos do templo, reformou o altar do Senhor, e aí ele faz algumas reformas. Depois vem o seu filho Amon, que reina em seu lugar, mas fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí entra em cena Josias, né? Josias é
o grande reformador, ele realiza grandes coisas, purifica o templo, ele faz a Páscoa, e aí diz que não houve, o texto diz que não houve outro rei igual a Josias. O rei Josias, então, é o melhor rei que eles tiveram ali no tempo dos reis de Judá. E aqui nós temos a cronologia dos reinados de Judá e Israel e dos seus profetas. O trabalhinho que vocês vão fazer, esse gráfico aqui, é bem interessante, vocês podem estar percebendo o rei, começa aí de Saul, Davi, Salomão, Reino Unido, e vai até o último rei de Israel, a queda de Samaria se dá em 722 a.C., e aí nós temos o início do reino do sul, Judá, com Roboão, e a queda de Jerusalém, que se dá em 586 a.C. O primeiro rei é Roboão, o último é Zedequias, você está vendo essa escala. E aí você vai acompanhando os profetas, e você vai vendo que todos os profetas eles estavam aqui, nesse período dos livros históricos do Reino Unido, dividido. Deus começa a levantar os profetas, e nesse período do reino dividido, até a restauração, foi um período de maior ação profética. Foi nesse tempo que os profetas exerceram o seu ministério profético, assim, com um montante de profetas foi levantado por Deus para trazer exortações ao seu povo. Então, nós temos aí essa história magnífica que nos leva a entender a ação de Deus na história do povo, na história bíblica veterotestamentária. Nós temos aí o paralelo entre Reis e Crônicas. Reis foram escritos durante o cativeiro babilônico. E Reis é um livro político e régio, preocupa-se com guerras e com reinados, enquanto as crônicas foram escritas pouco depois do regresso dos cativos para Jerusalém, e é um livro eclesiástico e sacerdotal, fala particularmente do templo e dos serviços religiosos, por isso que acredita-se que foi Esdras, por ser Esdras um sacerdote, que tem escrito as crônicas. Então, nós temos aí, o autor das crônicas está mais interessado nas reformas do que em campanhas militares. O objetivo é encorajar mais do que castigar, estimular a lealdade mais do que culpa e impressionar os hebreus que ainda restavam com a soberania de Deus e o fato de que ele ainda restauraria a grandeza da nação se o povo de Israel, se o povo de Deus estivesse interessado em cumprir com os requisitos do Senhor. Então, nós temos aí reis, foram compilados por um profeta, Jeremias, e crônicas por um sacerdote, Esdras. Os livros dos reis põem em relevo o trono dos reis terrestres, crônicas enfatiza o trono celeste, o rei, o templo, porém o rei era um rei celeste. Reis tratam da história de Judá e de Israel. Em crônicas, o enfoque nacional é mais em Judá, sendo Israel mencionado acidentalmente em alguns eventos. Reis, as semelhanças entre reis e crônicas, embora reis e crônicas demonstrem grande semelhança em seu conteúdo, foram escritos sob diferentes pontos de vista. Reis é humano, reis fala de política, de coisas humanas, e crônicas fala de questões divinas. Nós temos o exemplo aqui, meu slide saiu. Vamos, então, 1 Reis 7, 8 diz simplesmente que Salomão construiu uma casa para sua mulher, a filha de Faraó. 2 Crônicas 8:11 informa que tal casa não foi construída em Jerusalém, porque Salomão ajuizara que sua esposa, sendo idólatra, não deveria residir na cidade santa, ok? Aqui nós estamos encerrando essa primeira fase da segunda videoaula. Vamos prosseguir no próximo áudio, vou encerrando aqui essa aula. Da próxima aula nós retornaremos, aguarde o próximo.